Olá, olá, noveleiros da Central, como é que vocês vão? Vão bem? Depois de uma longa, mais longa viagem de um navio que já estava predestinado a afundar, finalmente essa viagem chegou ao fim e mesmo depois de ter batido num iceberg, a gente conseguiu sobreviver a ela, que é não Titanic, mas sim Mania de Você, que está chegando ao fim nesta sexta-feira, nessa semana. Finalmente vai acabar esse ciclo dos horrores. E vamos agora falar aqui, né, da nossa crítica. A Central vai dar aqui agora a crítica final sobre essa novela que prometia tudo para dar certo, mas infelizmente tomou uma surra de Beleza Fatal. Bom, gente, antes de prosseguir, aquele recadinho básico de sempre para vocês. Se você é novo aqui na Central do Entretenimento, muito prazer. Eu sou Pedro Tenório e aqui a gente fala de cinema, séries, música, livros, teatro, tudo que envolve entretenimento, a gente tá falando por aqui. Então já aproveita aqui, já deixa, assina o canal, ativa o sininho para receber as notificações e bora falar agora aqui de Mania de Você, que nós já falando Beleza Fatal. Bora falar aqui de Mania de Você, essa novela do João Manuel Carneiro que prometia muito, mas no final acabou entregando nada. A novela contou a história de 4 protagonistas: Luma, que é a Agatha Moreira, o Mavi, que é o Chay Suede, a Viola, que é a Gabs, e o Rudá, que é o Nicolas Prates. Esses 4 se envolveriam, cada um da sua maneira, a partir das histórias de vida de Viola e de Luma, que, por coincidência, nasceram no mesmo dia. As duas se conhecem por uma casa do destino e ambas cursam ali gastronomia, só que a Viola vai muito bem na vida, enquanto a Luma não consegue nada bem, fica pobre, acaba roubada, golpeada, sabe? Ela é estraçalhada, a Luma. E então, depois de uns anos, a Viola retorna ao Brasil e ela tem que se defender ali não só da vingança da ex-melhor amiga, mas também da obsessão doentia de Mavi, que tenta replicar aqui o Laerte, mas não consegue. Na verdade, ele até aprimora mais as artimanhas de Laerte. É verdade. E basicamente a história ficou nisso, num círculo grande. E o Rudá, ele na história original, só para vocês terem uma ideia, ele seria preso por um crime feito pelo Mavi, que é jogar tudo nas contas dele, e que a Viola e a Luma iriam se unir, né, deixar as diferenças de lado para poder tirar o amado e então derrotar o vilão principal, que é o Mavi. Só de vocês verem pela história que eu contei aqui, já dá uma embananada legal na cabeça das pessoas, não é mesmo? Pois então, foi isso que aconteceu. Mania de Você começou com essa proposta, apresentando cada um dos personagens. Estava até contando muito bem a história, só que é uma história que você vendo não se sustenta por um período de novela, não se sustenta por muito tempo, porque chega uma hora que ela se esgota e você não tem mais com que se virar ali com a história principal. Então esse foi já o primeiro grande erro de Mania de Você, de se apoiar numa história que não se sustentaria por um longo prazo, né? Ao contrário de outras histórias como Beleza Fatal, que se sustenta, mesmo com quantidade pequena de capítulos, se estende a longo prazo. E então a gente vai aqui para o segundo fator, que é a interferência da emissora na história. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Porque o que acontece? Quando uma novela ela vai muito mal de audiência, e isso, Mania de Você, já emplacou logo nas primeiras semanas, a Globo tenta salvar a novela de várias maneiras. Primeiro coloca chamadões, resumos grandes ali para poder explicar a história, mas quando não convence, aí eles partem para quê? Para as rodas de discussões. Chamam pessoas ali para poder tentar falar assim, o que tá precisando melhorar em Mania de Você? As pessoas opinam, a Globo vai lá e pede para o autor fazer essas alterações. E as alterações aqui foram o quê? Trazer um pouco mais dos núcleos secundários e deixar um pouco mais de lado o núcleo principal, apostando mais em tiradas cômicas ali entre o Mavi e a Mércia, que é a Adriana Esteves. E assim,
funcionou? Funcionou muito bem. Tanto é que temos que dizer aqui que o grande destaque dessa novela é o Chay Suede, ele que levou essa novela nas costas, ele e a Adriana Esteves como mestra por um bom tempo. E esses dois, assim, protagonizaram os melhores embates, assim, de memes, com várias tiradas cômicas na internet. Desde aquele que foi aquela referência ali a Amor de Mãe, quanto também uns mais recentes, como, vou sair para encontrar umas amigas, ou, você confia numa mamãe, sabe? Essas tiradinhas cômicas que mostrava realmente que, por não ter mais como se apoiar na história principal, ele ficava procurando alternativas, meio que de entreter o pessoal, o público passivo de novela, que estava acompanhando aí a trama, transformando essa história praticamente num verdadeiro circo. Fala, não me diga! Mas tudo degringolou quando foi agora nessa reta final, quando o Molina, que foi feito pelo Rodrigo Lombardi, voltou dos mortos. Porque na sinopse original, o Molina seria um crápula, um mau caráter, mas que não ficaria muito tempo na trama. Ele ia morrer logo no começo, e isso ia servir de plot para o Rudá ser preso mais pra frente. E então a trama não colou, mesmo com a repetição exaustiva de vários núcleos e histórias que ficavam rondando atrás do próprio rabo, como é o caso de Cristiano e a Michelle ali, né? A Globo decidiu trazer o Molina de volta. Uma situação que não estava em nenhum momento prevista para acontecer, mesmo se fosse na história original. E isso acabou degringolando a novela toda de vez. O Mavi, que era um ótimo vilão, um personagem que a gente amava odiar, se perdeu completamente, ficou depressivo, ficou deixado de escanteio. E isso é uma coisa que o João Manuel Carneiro ele não faz de hoje agora, tá, gente? Não é a primeira vez que ele faz isso. Porque em Segundo Sol, quando ele via que personagens como a Rosa, ou personagens Chay Suede lá na história, estavam ganhando uma importância, um carinho muito grande do público, o que ele fazia? Deixava pra lá, deixava de escanteio e focava só na Marisqueira Luzia, no drama dela, que não convencia ninguém, todo mundo odiava e largou Segundo Sol por causa disso. É verdade. Então, basicamente, o João Manuel Carneiro se mostrou um autor que não gosta de ouvir erros, ele só quer ouvir acertos. É um cara que não está disposto aqui a errar, né? Ele só quer ganhar. Isso agora falando aqui, opinião sincera minha, tá? Eu acho que um dos grandes erros de Mania de Você foi justamente ter sido colocada para ser exibida logo agora. Porque o João Manuel Carneiro estava vindo do grande sucesso, que foi Todas as Flores, estava vindo de uma coisa muito boa. E aí chamaram ele para fazer uma novela das 9 logo de cara, assim, logo depois que ele terminou Todas as Flores. Então eu acho que se Mania de Você não fosse exibida agora, fosse exibida lá em 2027, vamos dizer assim, se o João Manuel Carneiro, se o Jack estivesse vivo ainda, Tá bom. pode ser que daria certo, pode ser que teria sido sucesso, porque ele poderia ter tempo de planejar a sua história, fazer uma coisa bem bolado, mais bem feito, que é o que aconteceu aí com, por exemplo, Glória Pérez, né? Glória Pérez, que seria depois de Vale Tudo, foi empurrada mais para frente para poder dar tempo de planejar uma história melhor que não seja igual a Travessia, né? Então, assim, é isso que aconteceu. Acho que esse foi o principal fator para a Mania de Você ter dado tão errado, de você já chamar a dupla de Todas as Flores logo depois que acabou a novela na TV aberta, já passou do Globoplay também. Então, esse foi o principal erro. E assim, Chay Suede, a gente já falou dele aqui, que ele tá ótimo, tá excelente, ele carregou essa novela nas costas. Ele parece que coleciona uns fracassos aí na carreira, né? Porque a gente fosse lembrar aqui, né? Ele veio de segundo, ele começou bem ali em Império na primeira fase, depois foi para Babilônia, que já foi uma bomba. Aí ele veio em Amor de Mãe, um belo sucesso. Não, ele veio para Segundo Sol, que foi uma outra bomba. Depois veio Amor de Mãe, um grande sucesso. E aí vem Travessia e Mania de Você, que foram duas bombinhas. Ou seja, o Chay, ele tá sempre naquele esquema de 2 bombas, um acerto. 2 bombas, um acerto. 2 bombas, um acerto. Mas nessas bombas e acertos, ele se prova ser um excelente ator, da melhor qualidade,
que se ele escolher o projeto certo, ele arrebenta perfeitamente. Não só nas novelas, como também nos cinemas. Ele já provou que ele é bom ator. Quem assistiu aí a Jaula sabe que ele mandou super bem, super bem. Bom, vamos falar aqui agora um pouco sobre alguns outros personagens, né? Núcleos secundários aqui, que no caso são... Nós temos aqui Lady, Berta, Du e sua família, assim como também Michelle, Cristiano e o Daniel, que é o Samuel de Assis. Vamos falar desses núcleos secundários aqui, principalmente da Fátima também, porque são núcleos que teriam uma história um pouco mais aprofundada, uma coisa totalmente diferente da sinopse original. E aqui, infelizmente, teve uma mexida muito grande que estraçalhou um pouco, deixou muito um marasmo do mesmo, sabe? Eu entendi a referência. Começando primeiro pela Fátima, né, que foi feita aí pela Mariana Santos, uma personagem que sofria muito nas mãos do marido, e que basicamente ao se apaixonar ali, era amiga da vizinha, e as duas iam se apaixonar, trazendo de volta aquele retcon da história lá da Lília Cabral em A Favorita, né? E assim, o Heriberto Leão, nos primeiros capítulos, estava demonstrando ser um Jackson Antunes 2.0 ali. Mas com o passar dos capítulos, a história foi caindo no marasmo. Teve a questão da bispa, que proibiu que esse casal lésbico se reunisse. Aí o público foi se apoiar na amizade ali do Iberê com o Mavi, achando que os dois eram um casal homossexual. No final não foi nada disso. Então foi uma história que ficou muito no escanteio. O autor até trouxe lá o romance da Fátima com o Gael, mostrando, tentando trazer uma coisa meio laço de família, mas não coube muito bem, não desceu pela garganta. A mesma coisa, digamos aqui, da história de Du e sua família. Que a Du era uma personagem que sofria demais a exploração do marido, dos filhos, e que só mais pra frente é que ela sofreria uma reviravolta na sua vida e ia melhorar de vida, e melhorar seu status. Mas essa história teve que ser antecipada porque a personagem, primeiro, cai no gosto do público, e quando cai no gosto do público, eles trouxeram essa história, concluíram a história dela, e ela meio que ficou ali, sabe, de escanteio. O Érico Braz aqui, que faz esse marido alcoólico, sabe, que as cenas dele de humor não funcionam em nada, não tem a menor graça com ele. Eita porra! Não funcionou, ele tá ali como um mero figurante de luxo, assim como muitas pessoas aqui, o Paulo Rocha, como o Volney, também foi figurante de luxo, sabe. É uma novela cansativa, muito, muito cansativa. Que funciona mais quando é o quê? Luma, Mavi, Viola, sabe? Toda a trama entre esses três ali, com a Mércia também. Era o que deixava as coisas envolventes. Com a chegada do Molina, tudo se perdeu. Assim como também a história da Michelle, do Cristiano e do Daniel ali. Que, Jesus amado. Jesus amado. Aquilo ali é pior que Titanic. É pior até do que Tuba de Megalodonte. É pior. Porque, primeiro, que a novela mostrava que os dois tinham um ótimo emprego no restaurante, ganhavam um bom salário, mas não tinha dinheiro para poder pagar uma dívida do pai, que estava sempre tentavam recorrer a Isis, que não aceitava de jeito nenhum. Aí os dois caem numa armadilha do navio, vão para Portugal. Quando a Michelle consegue voltar e o Cristiano fica lá e acaba preso, ela fica num drama, sabe? Ai, eu tô interessado nessa pessoa aqui, mas eu gosto ainda do outro. Aí fica num vai e vem desgraçado, que você chega a querer vomitar. Tipo, para! Traz ele de volta, faz os dois juntos e dispensa esse casal de uma vez por todas. O que é que tem de dispensar? Mas o autor não fez isso. Continuou até agora, vai ficar até a reta final. E vai ficar até o último capítulo, porque essa história tá muito ruim, muito ruim. Tanto é que o fracasso de Mania de Você ficou tão evidente que até atores celebravam quando os personagens morriam. E um bom exemplo disso, né, é o Nicolas Prates, que, cansado de ver que o Rudá não estava indo para canto nenhum, ele pediu para sair, o autor foi lá e matou o personagem. Tanto é que ele até vibrou bastante lá nas redes sociais dele, celebrando aí essa morte do Rudá, que morte fracassadíssima. Fracassadíssima também, sabe quem foram? Os efeitos visuais aqui, que, nossa senhora, quer motivo maior do que aquela cena da Mércia na boia, quase se afogando? Deus me livre.
Nossa senhora, é digno de você pensar assim. É digno de Homem-Aranha 2, sabe? Que os efeitos envelheceram um pouco mal. Parece filme dos anos 2000, de tão chacota que é essa cena. E que tanto que virou piada pra quando o assunto é Mania de Você. É a cena que referencia toda a merda que foi aqui esse peixe estragado que é Mania de Você. Então, eu acho que não teria mais nada do que assunto para poder fechar melhor essa crítica final aqui da novela de João Manuel Carneiro, que, assim, mesmo com a boa direção do Carlos Araújo, que investe em takes bons, assim, os closes, que ele já tinha trazido em Todas as Flores, mas ainda assim, uma boa direção não é boa o suficiente sem um bom roteiro, sem um bom texto. Realmente! Isso pode ser em novela, filme, série, o que for, tá? Mania de Você é um texto que não funcionou, tá? Não deram o tempo necessário para o João Manuel Carneiro descansar, de sabe, aperfeiçoar a sua história, mudar as coisas. Não teve tempo para isso. Ele se indignou, o elenco se indignou, todo mundo ficou indignado com os rumos que Mania de Você tomou. E no final estamos saindo aqui desse naufrágio de uma maneira até que... Assim, Angra dos Reis, quero visitar sempre, inclusive estou gravando esse vídeo do Rio de Janeiro, mas, sabe, olhar pra Mania de Você, eu acho que essa vai ser uma das novelas que a Globo vai preferir manter no limbo ali, junto com Babilônia e outras tramas, tá? Bom, mas agora, estamos chegando aí com Vale Tudo, uma história que o povo já conhece, tá vindo aí logo depois do final de Beleza Fatal na Max, né? Beleza Fatal, que foi a novela que ocupou aí a mente das pessoas, todo mundo ficou vidrado na Lola, na história dela, da Sofia, uma história clássica que todo mundo entende e que agora vai ser substituída por Vale Tudo, que vai entrar aí e vai tentar salvar esse horário das 9 da Globo, que fugiu pra Lola Land e que já tá até meio que zangado, né? Porque já vai chegar aqui agora o último bloco de capítulos, que é quando esse vídeo estiver publicado, tá rolando o último bloco de capítulos, tá? De Beleza Fatal. Então, o público já tá meio decepcionado porque não vai ter mais Lola. Mas, gente, tem a Band aí, vocês podem rever de novo os capítulos que a Band vai estar exibindo. Pode rever de novo a novela da Max. Mantenha os memes vivos, porque a Lola se tornou a grande vilã do ano. Coisa que era para ter sido o papel da Mércia, né? Disseram que ia ser uma grande vilã icônica, um pouco diferente da Carminha, mas bem icônica. E não acabou sendo, né, gente? Vamos e combinamos, né? Então é isso. Mania de Você foi um grande Titanic que naufragou bonito. E agora eu quero saber de vocês aí do outro lado da tela. O que foi que vocês acharam aí, né? Qual foi a sua experiência que você teve aí ao longo dos meses com Mania de Você? Como foi experimentar um pouco desse peixe estragado, desse chorume que foi essa novela? Comenta aqui embaixo, solta o seu ódio contra essa novela e também os elogios a Sasha Suede, a Adriana Esteves, que também mandaram muito bem. Assina o canal, ativa o sininho para receber as notificações, siga a Central nas redes sociais que não está aparecendo aqui, o link tá na descrição. E acesse centraldoentretenimento.com para poder ficar de olho aí na cobertura das principais novelas do Brasil. Vale Tudo tá chegando aí, tem Dona de Mim também. Então, é isso, gente. Novela ruim que passou, vamos agora saber de novela boa. Um beijo e até o próximo capítulo.